Oi, gente. Hoje o nosso assunto sobre greve geral de 1917, tá? Vocês vão perceber que essa greve que a gente está falando é aqui no Brasil. Só lembrando o nosso contexto histórico, que a partir de 1914 começa a eclodir a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse período, o Brasil, que era um país extremamente agrário, ele começa a se industrializar e precisa se industrializar num período muito rápido para suprir, em grande parte, as mercadorias que vinham dos Estados Unidos e da Europa, tá? O que aconteceu nesse período também? Foram mais ou menos essa greve 400 pessoas de uma fábrica localizada na Moca, em São Paulo. A grande maioria dessas 400 pessoas eram mulheres. E o que basicamente eles estavam tentando fazer? Estavam lutando para ter melhores condições de trabalho nesse período, tá? Lutavam por uma lei trabalhista, a diminuição da jornada de trabalho, a regulamentação do trabalho infantil nesse período, tá? Como não existia lei trabalhista, a polícia teve que agir em favor dos grupos de proprietários das fábricas, tá? Que eles se achavam, em grande parte, os donos até das pessoas. Lembrando também que nesse período, no Brasil, a gente tinha uma grande influência dos imigrantes, grande parte dos funcionários, principalmente das fábricas em São Paulo, eram imigrantes. Tinham muitas mulheres, muitas crianças, muita coisa com trabalho infantil nesse período e precisavam regulamentar isso. Os trabalhadores decidiram cruzar os braços, ou seja, parar toda a produção da fábrica, que era uma fábrica têxtil, tá bom? Fabricavam tecidos. A polícia, como eu já falei anteriormente, foi chamada e houve um confronto. Nesse confronto, morre um sapateiro. A partir daí, torna-se esse movimento um movimento conhecido, noticiado em jornais da época, e ele vai tomando uma grande proporção, principalmente no estado de São Paulo e, consequentemente, depois no restante do país. Isso forçou os donos dessas fábricas, no caso inclusive dessa fábrica, a aceitar algumas reivindicações dos funcionários desse período. Qual que era? Aumentar o salário de todos os funcionários, nenhum funcionário sofrer punição, ou seja, funcionário ser mandado embora nesse período, tá? Redução também da jornada de trabalho infantil, começasse a debater sobre o trabalho infantil, tá? Melhores condições de trabalho, porque as pessoas não tinham nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma proteção, nenhuma instrução para estar trabalhando. Muitos chegavam ali como mão de obra, praticamente uma mão de obra escrava ainda nesse período, tá bom? Isso daí era um pouquinho que eu tinha para falar. Nesse período vão forçar os governantes a começarem a pensar em umas leis trabalhistas, tá? Quem gostou, e a gente vai continuar falando isso daí, dá um like, mande a sua pergunta, tá bom? Que eu vou dar uma olhada em todos os comentários depois de vocês, tá? Um abraço, até mais.